capítulo 3, verso de 1 ao 5, a sarça ardente. Amém? Que venha a ser a sarça ardente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queimava, não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, aqui estou. Ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Amém? Provavelmente você já ouviu esta última frase: tire as sandálias dos pés, pois o local que você está é terra santa. Meus queridos e amados do Senhor, esse texto nos fala de uma experiência de Moisés. Moisés havia fugido do Egito. Moisés se envolvera numa briga para defender o seu povo, e nessa briga, aquele com quem ele lutava morre, e Moisés, com medo do faraó, ele resolve fugir. E fugindo, ele vai para a terra de Midian, e ali ele conhece a sua esposa Zípora. Ali ele começa a ficar naquele lugar, e ali ele torna-se pastor de ovelhas. E Moisés está pastoreando, e ele vê uma sarça, e eu sempre acabo fazendo referência ao Jordão, onde eu praticamente nasci, né? Cheguei com 2 anos de idade no bairro do Jordão, e era uma época em que as ruas ainda não eram tão calçadas como as ruas são hoje, e a gente via muito arbusto no meio da rua, e é o que aqui no Nordeste a gente chama muito de touceira, ou moita, né? Aquela touceira pequena. É mais ou menos o que era uma sarça, um arbusto, uma moita. E no calor do deserto, era comum que a sarça, ela pegasse fogo. Então, o fenômeno que Moisés viu não era a sarça pegar fogo. A sarça pega fogo era algo comum para ele, era algo rotineiro para ele. O que chamou a atenção dessa sarça em especial é que o fogo não consumia a sarça. O fogo não apagava. O fogo era permanente. E aí Moisés diz: que sarça é essa? O que diferente está aqui acontecendo? E aí ele resolve se aproximar para ver. E quando ele se aproxima, Deus fala com ele, o chama pelo nome. E diz que ele havia sido escolhido para liderar o povo de Israel para fora do Egito. Moisés então ficou com medo e questionou como seria. Mas Deus prometeu algo que foi dito aqui nesta noite, que estaria com ele. O mesmo Deus que disse que estaria com Moisés em Jesus Cristo, ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em seguida a essa experiência, Deus revelou seu nome a Moisés. Deus diz: eu sou o que sou. E instruiu Moisés a ir até Faraó para apresentar-se a ele, para exigir a libertação do povo de Israel do Egito. O relato da aparição de Deus a Moisés através de uma sarça ardente no deserto, ele nos mostra que existem
coisas pequenas, que existem coisas insignificantes, que experimentamos realmente na nossa vida. E meus queridos e amados, há coisas pequenas, há coisas aparentemente insignificantes que afetam a nossa fé, que afetam a nossa vida, de maneira que nós não imaginávamos que poderia acontecer. Este incidente de Moisés contemplar a sarça pegando fogo, ele mudou completamente a vida de Moisés. Ele transformou a vida de Moisés. Ele mudou o destino de Moisés e do povo de Deus. O seu encontro com Jesus, ele também mudou a sua vida, porque ele mudou a minha. Muitas vezes eu paro e penso, onde eu estaria se eu não tivesse encontrado Jesus? Como seria a minha vida se eu não tivesse encontrado Jesus? Eu não sei. Nós nunca saberemos, ou talvez um dia no céu o Senhor nos revelará. Mas uma coisa nós sabemos: Jesus Cristo mudou o nosso viver. E mudou da melhor maneira que poderia acontecer. Nós não sabemos onde estaríamos se não fosse Jesus. E eu quero trazer pelo menos 3 lições para nós sobre a sarça ardente. E a primeira delas é que a sarça ardente chama a atenção para as pequenas coisas. A sarça ardente chama a atenção para as pequenas coisas. Sarças ardentes eram uma visão comum no deserto. E Moisés deve ter visto centenas delas. Ou seja, tratava-se de uma rotina, algo que sempre acontecia, como na nossa vida, como é a nossa rotina, como nós estamos acostumados às rotinas das nossas segundas-feiras, das terças, das quartas, das quintas, do sábado, do domingo, e assim repetindo. Todos os dias convivemos com aquilo que é exatamente a nossa rotina de pararmos, de observarmos algumas coisas, algumas pessoas mais rotineiras do que outras, algumas que gostam de ter aquela rotina sempre do mesmo jeito, sempre vão lanchar no mesmo local, sempre lancham o mesmo lanche, a mesma atividade, sempre pega aquele ônibus no mesmo horário, e no dia que perdeu o horário do ônibus, parece que o dia descontrolou todo, sempre tudo da mesmo jeito, da mesma maneira. E quando nós estamos assim, nós muitas vezes podemos passar despercebido de coisas pequenas, mas que têm um significado tão grande. De coisas pequenas, mas que podem transformar a nossa vida. Moisés poderia não ter visto a sarça queimando, embora ela estivesse em chamas. Se ele não tem parado para prestar atenção, ele não teria percebido que aquela sarça em especial, o fogo não consumia. Que havia algo diferente naquela sarça. Ela não era consumida pelo fogo. Aqui podemos entender que o fogo de Deus, a gente cantou uma canção que diz: o fogo não me queima, né? O fogo de Deus é diferente. Existe um fogo que nós conhecemos como fogo estranho. Fogos estranhos consomem. Fogos estranhos se acabam. Fogos estranhos, eles afetam a nossa emoção. Fogo estranho é algo de momento, mas o fogo de Deus, ele é permanente. Ele não consome a sarça. E como Moisés sempre via sarças ardentes em fogo se consumindo, essa chamou a atenção. Por isso Moisés parou para
observar. Alguém já disse, em tudo o que acontece na vida, há um propósito. Nada acontece sem propósito na nossa vida. E às vezes pequenos detalhes mudaram a vida de tantas pessoas, porque elas prestaram atenção. Assim como Moisés, nós precisamos estar atentos, mesmo dentro da nossa rotina. Deus sempre está pronto para nos revelar algo novo em situações que parecem normais. Dentro das situações que parecem normais, Deus sempre está pronto para nos revelar algo novo, algo diferente. Moisés estava acostumado a ver sarças queimando, mas de repente ele se deparou com uma sarça que o fogo não consumia. O fogo de Deus, ele vai revelar algo diferente. Mas é preciso estar atento, porque existe muito fogo estranho, onde consome sarças. E aí a gente pode perguntar, como saber qual é o fogo que vem de Deus? Exatamente pelo fato que, no meio dessa sarça, Deus falou com Moisés. Esta foi a diferença. A presença real da palavra de Deus prova que o fogo é verdadeiro. Quando há fogo e não há Deus falando, pode ter certeza que esse é fogo estranho. Porque o fogo de Deus tem a voz de Deus. Quando Moisés se aproxima da sarça, Deus fala com ele. Meus queridos, amados do Senhor, no meio da rotina, podem surgir na nossa vida testes de Deus. Agora prestem atenção nessa expressão, teste de Deus. Deus vai nos testar. Para quê? Para Deus saber como nós vamos reagir? Não. Deus já sabe, Deus já nos conhece. Deus não se decepciona conosco, porque Deus não tem expectativa. Por que Ele não tem expectativa? Porque Ele conhece o futuro. Nós nos decepcionamos com pessoas que nós não conhecemos. Mas Deus não, Deus nos conhece. Mas Deus nos coloca em testes para que nós possamos nos conhecer. Então o objetivo do teste de Deus é para que a gente se conheça. Para que a gente avalie a nossa própria capacidade. Então Deus queria revelar a Moisés quão sensível Moisés era em relação às coisas insignificantes da vida. E por que Deus precisava fazer isso? Porque Deus ia confiar uma grande missão a Moisés. Deus ia confiar uma missão especial a Moisés. E Deus precisava que Moisés estivesse preparado para essa missão. Por isso Deus se revela a ele desta forma. Apesar de Moisés estar acostumado com aquela visão, se ele não estivesse sensível, jamais iria perceber que ali Deus estava presente. Sabe, irmãos, Deus fala. Deus falou no passado, Deus fala no presente e Deus vai continuar falando. A questão é o quanto atento nós estamos para ouvir Deus falar. O quanto atento, porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. Às vezes nós queremos que Deus fale conosco de uma forma e Deus está falando de outra. E a gente está prestando atenção aos pequenos detalhes. A sarça, ela traz como lição para que nós precisamos prestar atenção aos pequenos detalhes, as coisas que aparentemente são insignificantes. A obra de Deus, ela exige discernimento, sabedoria e sensibilidade. Discernimento, sabedoria e sensibilidade. Precisamos dessas três coisas na obra do Senhor.
E meus queridos, nós estamos vivendo uma geração que tem se tornado insensível. E por que essa geração está ficando insensível? É porque nós vivemos um tempo de muito entretenimento, de muito barulho e de muito fogo estranho. Muitos querem causar um mover motivacional, emocional, ao invés de ouvir a palavra do Senhor. Ao invés de ser confrontado com a palavra do Senhor. Está tão difícil a gente ouvir verdadeiramente a palavra. Tanto é que a gente tem se habituado, as pessoas têm se habituado a ouvir aquilo para o seu dia a dia. Quando o Senhor tem coisas extremamente maravilhosas para nós. Fogo estranho é fogo que consome a sarça. Fogo que já virou rotina. Fogo que não gera transformação, não liberta, porque falta a palavra, falta Deus falando em meio ao fogo. É muito show, muito teatro. É muito fogo estranho. Não é o fogo transformador que muda a vida das pessoas. A vida de Moisés, após aquele encontro, ela começa a mudar. Ninguém pode cumprir tarefas maiores se Deus não tornar você sensível. Se você não for sensível às pequenas coisas. Sensível a uma criança. Eu gosto muito de ver as crianças na igreja. E gosto muito que as crianças tenham liberdade na igreja, que elas sintam que a igreja é o seu ambiente. E para a criança sinta que a igreja seja o seu ambiente, a gente não pode estar toda hora exigindo dela que ela se comporte como um adulto. Aí a criança, ela não vai gostar daquele ambiente, porque não é ela que está atrapalhando o ambiente, é o ambiente que está atrapalhando ela. Aí eu me lembro do saudoso pastor Miqueias da Paz Barreto. Pastor Miqueias, muitos anos pastor da Igreja Batista da Concórdia, ele pregando num determinado culto e uma criança chorando. E o pastor Miqueias, ele aumentou a voz, a criança aumentou o choro. E ele aumentou mais a voz, a criança aumentou mais o choro. E faltou ali a paciência ao pastor Miqueias, e ele disse: por que esse menino não para de chorar? E o menino olhou para ele e disse: é porque o senhor não para de gritar. Pastor Miqueias estava incomodando a criança, né? Sensibilidade. Então, a criança, ela está no seu espaço. Muitas vezes nós temos que estar atento para ela. Certa mãe estava com a criança na igreja e a criança olhava para todo mundo e sorria, né? Olhava para ali, para um lado, sorria, olhava para outro, sorria, olhava para outro, sorria. E aquilo começou a incomodar a mãe. E a criança olhava, sorria, e a mãe foi, sabe, aquele famoso beliscão que é coisa lá do passado. A mãe foi, né? E aí a criança começou a chorar. E ela olhou para a criança e disse: agora está certo. Ou seja, igreja não é lugar de sorrir. Igreja é lugar de chorar. Então imagina uma criança crescendo, aprendendo que igreja é lugar de chorar, né? Então, a gente precisa estar sensível às coisas pequenas, porque aquela criança que corre hoje na igreja, aquela criança que faz barulho hoje na igreja, amanhã ela vai estar pregando, amanhã ela vai estar cantando, amanhã ela vai ser uma missionária, amanhã ele vai ser um profissional liberal que vai estar ganhando pessoas para Jesus Cristo. É uma criança que está sendo preparada pelo Senhor. Como nós devemos orar a Deus pelo nosso ministério infantil? Estão investindo em vidas. E aqui hoje tem muitas vidas que já são fruto de outros ministérios infantis. Precisamos estar sensível às pequenas coisas. Quantas vezes nós estamos no culto
E um irmão adorando, a forma como o irmão está adorando, impacta a nossa vida. E a gente precisa estar atento às pequenas coisas, às coisas que mudam, às coisas que transformam a nossa vida. A sarça ardente mostra Deus e as pequenas coisas, como Ele as usa para a sua glória. Como Deus usa as pequenas coisas para a sua glória. Partiu essa semana, né, eu soube, um morador aqui nosso, que passava muitas vezes aí na rua, na frente, o nosso querido Geraldo. E eu lamentei porque eu só soube depois Mas Geraldo era uma pessoa que quantas vezes ele passava, primeiro ele bebia muito, depois ele parou. E ele passava cantando e eu dizia, Geraldo, um dia eu quero ver você louvando ao Senhor. Eu quero ver você louvando na igreja. Geraldo tem uma história de vida com a igreja. E Geraldo parou de beber. Geraldo chegou a frequentar algumas vezes a igreja. Irmãos, quantas vezes Geraldo chegava aqui na igreja? Ele entrava, ele trazia o seu envelope, e no envelope dele ali estava escrito, dízimo do algodão doce. Então ele juntava o mês todinho, lá, com a venda do algodão, separava e vinha. As pequenas coisas fazem toda a diferença. Às vezes a gente precisa estar atento às pequenas coisas. Moisés atentou à sarça. A sarça era um arbusto comum, insignificante. A Bíblia nem mesmo identifica pelo seu nome. Não despreze o que é simples. Não despreze o que é pequeno. Não despreze o que parece não ter valor. Deus não precisa do extraordinário. Deus não precisa do estrelismo para revelar. Eu costumo sempre dizer, qualidade de sobra, o mundo tem. Talento de sobra, o mundo tem. O que nós precisamos é de pessoas dedicadas e que amem ao Senhor. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É muito mais gostoso você trabalhar com pessoas que amam ao Senhor e que o Senhor as vai capacitar, do que você trabalhar com pessoas que estão buscando o exibicionismo, o estrelismo. Estava conversando ali com o irmão Henrique, né, sobre concurso, premiação de melhor pregador, premiação de melhor. E eu gosto muito de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Deus é o extraordinário. Ele não precisa do nosso extraordinário. Ele é o extraordinário. Nós precisamos atentar nas coisas simples que Ele tem para o Senhor. Por isso Jesus amava as crianças. Por isso Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Alguém perguntou, por que Deus escolheu um arbusto e não uma árvore grande? Alguém disse que no folclore do Sri Lanka, acredita-se que árvores gigantescas sejam moradas de divindade. Em outras palavras, Deus nunca vai usar aquilo que esperamos, ou até as pessoas esperam. Deus sempre vai usar o que menos esperamos e também vai usar as pessoas que jamais serão vistas como probabilidade de serem instrumentos de Deus, como também as coisas que Deus jamais trouxe. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. Deus escolheu os que não são para confundir aqueles que são. Ah, meus queridos e amados do Senhor,
a história do Senhor conosco. A história do Senhor revelada na sua palavra. Nós precisamos também aprender a prestar atenção às pequenas coisas. Nunca ignore o valor das pequenas coisas em tempos de dificuldade e de necessidade. Moisés encontrou o milagre em uma sarça ardente. Ele não encontrou o milagre em uma amendoeira em chamas. Da mesma forma, Deus ainda está usando pequenas coisas para realizar grandes propósitos. Então, da próxima vez que você vir uma sarça ardente em sua própria vida, não tenha medo de perguntar: qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o propósito? A parábola dos talentos diz: muito bem, servo bom e fiel. Você tem sido fiel com algumas coisas. Você tem sido fiel no pouco. Sobre o muito, eu te colocarei. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor alargue a nossa visão e que possamos contemplar sempre aquilo que Ele quer realizar na nossa vida. Fiquemos de pé em nome de Jesus. E eu creio que Deus tem coisas grandes para realizar, através de vidas que estão aqui nesta noite. Porque Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus grande, que se revela nas pequenas coisas.